Meu padrasto virou minha família contra mim. Meu padrasto virou minha família contra mim e eles o deixaram. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele e minha mãe já não estavam tão próximos nessa época. Então, embora tenha sido devastador para mim, ela não ficou tão abalada quanto se esperaria. Entrei no exército aos 17 anos e no meu primeiro ano fora de casa minha mãe casou novamente. Nunca me entendi muito bem com meu padrasto. Simplesmente tínhamos personalidades diferentes. Ele frequentemente fazia comentários irônicos e me dizia para agir como homem sempre que eu mostrava algum desconforto. Isso gerava discussões entre nós e eu reconheço que muitas vezes também era responsável por esses desentendimentos, embora nunca tenham se tornado graves. Fui dispensado do exército por razões médicas após quase 5 anos e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me ter de volta em casa. Disse a ele que seria algo breve, apenas até conseguir um emprego e cheguei até a oferecer pagar aluguel, mas eles recusaram. No entanto, cerca de 3 dias após meu retorno meu padrasto me chamou e perguntou quanto achava justo de aluguel. Fiquei confuso, mas era a casa dele. Então chegamos a um acordo. Escondi isso da minha mãe presumindo que ele não queria que ela soubesse já que ele nunca mencionou isso perto dela. Eu nunca pedi nada a eles. Queria ser independente. Ele tinha um filho de um casamento anterior. Não tínhamos muitos interesses em comum mas nunca tive problemas com ele. No entanto, eles sempre o apoiaram muito financeiramente. Pagaram sua educação, seu carro, suas despesas durante a faculdade e até mesmo depois. Vale ressaltar que eu era apenas um pouco mais velho que ele. Me chateava o fato dele receber toda essa ajuda enquanto eu era imediatamente cobrado por aluguel, mas deixando isso de lado. Saí de casa após 3 meses e pouco tempo depois conheci uma garota por quem me apaixonei. Era meu primeiro relacionamento sério e eu estava extasiado. Tinha receio de apresentá-la à minha mãe com quem sempre fui muito próximo temendo seu julgamento. Mas meus medos foram infundados pois elas se deram muito bem. Minha namorada não tinha uma família próxima. Então minha mãe e meu padrasto passaram a ser como uma família para ela. Em alguns momentos isso me deixava extremamente feliz. Até meu padrasto gostava muito dela e senti que isso nos aproximou. Algo que não percebi que queria até acontecer. Seu pai o abandonou quando era jovem e ele se formou e conseguiu um bom emprego por esforço próprio. O que me fez respeitá-lo ainda mais. Cerca de 1 ano depois eu sabia que queria casar com essa garota. Compartilhei meus sentimentos com minha mãe e meu padrasto e ambos pareciam genuinamente felizes. Ela já era praticamente parte da família. Minha mãe me deu o anel de noivado que meu pai a deu, que ela havia guardado mesmo eu não tendo ajudado financeiramente. Ótimo. Então pensei que mesmo que não fosse o anel que ela sempre teria, seria um ótimo substituto temporário. Quando a pedi em casamento minha namorada me disse que não era um substituto, e que ela simplesmente adorou. Nunca estive mais feliz na minha vida. Começamos a planejar o casamento e minha mãe e padrasto disseram que ajudariam com as finanças. Foi a primeira vez que eles se ofereceram para me ajudar financeiramente e isso significou muito para mim. 3 meses depois recebi uma ligação do meu padrasto dizendo que eu precisava ir até lá. Parecia algo ameaçador, mas fui até lá depois do trabalho. Quando cheguei estavam minha mãe, padrasto, irmão postiço e noiva. Vi que ela estava no sofá e parecia ter chorado. Imediatamente pensei que alguém tinha perdido a vida e fui sentar ao lado dela. Meu padrasto me parou e começou a me acusar de ter traído ela durante todo o nosso relacionamento. Fiquei confuso e disse a todos que não falava com nenhuma mulher com quem não tivesse parentesco exceto ela. Aparentemente uma garota havia conseguido o número da minha noiva e disse que estávamos juntos há mais de 1 ano. Mas que ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Ela enviou capturas de tela de conversas supostamente minhas e sabia coisas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Como um tolo eu não percebi o que estava acontecendo. Fiquei atordoado, triste e furioso. Implorei a ela do outro lado da sala para olhar meu telefone e ver que nunca fiz nada daquilo. Ela e minha mãe choravam e eu comecei a chorar também. Meu padrasto me insultou de todas as formas possíveis e me expulsou de casa dizendo que se me visse novamente em sua propriedade chamaria a polícia. Passei várias semanas tentando contatá-los, sem sucesso. Chamadas, mensagens, correios de voz, todos os aplicativos de mensagens disponíveis, nada. Depois dessas semanas recebi uma ligação do meu padrasto dizendo para parar de tentar contatá-los e que eu nunca mais seria bem-vindo em sua casa ou perto de sua família. Tentei ligar para minha mãe durante esse tempo, também sem sucesso. Depois de 1 mês tudo que recebi foi uma mensagem dela dizendo quanto estava triste e decepcionada. Minha mãe não tinha muita família, então sempre passávamos as festas com a família do meu padrasto. Eles também me rejeitaram. Vi fotos deles no Natal no Facebook com minha ex-noiva presente e aparentemente de bom humor. O que me devastou, a única família que ainda falava comigo era o irmão do meu pai e sua família. Apesar disso, todos pareciam desconfiados de mim. O único que acredito que realmente acreditou em mim foi meu tio. Honestamente, não sei como teria conseguido sem ele. Ele me mostrou que estava perdendo em amor paternal e nunca fui tão grato a alguém.
Cerca de 6 meses depois de tudo isso me mudei da costa leste e me estabeleci na Califórnia precisando me afastar de tudo. Menos de um ano depois da mudança recebi uma ligação com o código de área da minha cidade natal, algo raro naquele momento. Atendi, era meu irmão postiço, e eu provavelmente desliguei na cara dele. Ele me ligou de volta e eu ignorei, mas isso ficou comigo o dia inteiro. Decidi que se ele ligasse de novo eu atenderia. O que ele fez mais tarde naquela noite foi constrangedor. Ele me disse que minha noiva ficou arrasada por muito tempo, levou quase um ano para ela começar a procurar outro parceiro significativo. Alguns meses depois dela começar a sair, meu padrasto encorajou meu irmão postiço a chamá-la para sair. O que ele fez? As coisas foram bem nas primeiras saídas, mas nunca realmente engataram. Aparentemente ele contou isso ao meu padrasto e o idiota disse: "Eu não me livrei daquele idiota à toa, ela é uma ótima garota, você precisa resolver isso com ela." Eu quase desabei e logo isso foi substituído por raiva. Aparentemente ele havia conseguido uma garota para se passar por alguém com quem eu tinha um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para enviá-las à minha noiva. Ele me disse que tinha falado isso para ele cerca de um mês atrás e que não sabia o que fazer. Aparentemente isso o incomodou tanto que ele não conseguia mais guardar essa informação só para si. Então ele me contou. Ele disse que ia contar à minha mãe e noiva no dia seguinte. Ele me ligou primeiro como uma cortesia para saber o que dizer a elas a meu respeito. Eu lhe disse onde estava e que apreciaria se elas não entrassem em contato comigo imediatamente, para que eu tivesse algum tempo para digerir tudo. Isso foi na última terça-feira. Acabei de enviar uma mensagem para ele dizendo que estou pronto para falar com elas, se elas quiserem, e que elas podem me ligar amanhã. Realmente não sei o que vou dizer, nem o que elas vão dizer. Espero algumas lágrimas e um bom número de pedidos de desculpas, entre outras coisas. Não sei realmente se estou pronto para perdoar ou algo assim. A única pessoa para quem contei até agora foi meu tio, a quem pedi que guardasse isso só para ele. Peço desculpas pela demora em responder, foi um dia agitado no trabalho e obviamente muitas outras coisas na minha mente. Meu meio-irmão me ligou hoje de manhã e me contou o que aconteceu na semana passada. Pelo visto o que meu padrasto disse não foi exatamente o que ele me contou. Ele se expressou de forma muito cautelosa tentando não se incriminar. Ele fez questão de insinuar pesadamente o que tinha feito sem dizer diretamente. O ponto é que meu meio-irmão é mais esperto que eu. Em vez de confrontar minha mãe e noiva diretamente, ele optou por um caminho diferente, algo que eu não teria pensado. Ele conseguiu o telefone da minha ex e localizou a moça. Disse que levou um tempo para encontrar, mas conseguiu. Marcou um encontro com ela em um local público e foi aí que tudo veio à tona. Ela havia conhecido meu padrasto pelo Tinder, o que indica claramente que ele estava traindo minha mãe. Isso me irritou ainda mais. A moça alegou que eles não tinham dormido juntos, mas a veracidade disso não importa para mim. O que importa é que meu meio-irmão conversou com ela, a sensibilizou com a história e tudo o que havia acontecido. Ela admitiu o acordo. $1000 para uma ligação. Foi ele quem instruiu o que ela deveria dizer e forneceu as provas. Ela fez a ligação e pronto. Meu meio-irmão perguntou se ela poderia contar tudo à minha mãe e à minha ex. Chegou a oferecer dinheiro para isso. Ela concordou em contar de graça e isso aconteceu no dia anterior. Meu padrasto está em viagem de negócios até quarta-feira, então elas estavam sozinhas quando ela contou tudo. Meu meio-irmão disse que as lágrimas começaram quase imediatamente. Depois ele informou que eu estava na Califórnia e que entraria em contato quando estivesse pronto. Um pouco de contexto para entenderem melhor sobre minha mãe e ex-noiva. Após a morte do meu pai, minha mãe e eu nos tornamos inseparáveis apoiando um ao outro. Quando fiz 16 anos comecei a beber para tentar aliviar a dor. Eu havia prometido à minha mãe que passaríamos o ano novo juntos naquele ano, mas acabei saindo com amigos e ficando bêbado. Recebi uma mensagem dela que passou a noite sozinha, e nossa relação mudou desde então. Minha mãe sempre precisou de alguém ao seu lado e não suporta a solidão. Acredito que quando o amor entre ela e meu pai começou a esfriar eu preenchi esse vazio, e depois meu padrasto ocupou esse lugar. Quanto à minha ex, ela não tem realmente uma família e possui questões de confiança devido a relacionamentos passados. Apesar disso, ela nunca falou mal de ex-namorados, o que sempre admirei. Embora eu seja extremamente tímido, muitas vezes fui chamado de bonitinho, especialmente por garotas mais novas que eu. Nunca gostei muito desse título, mas aprendi a aceitá-lo. Minha noiva é quase 3 anos mais velha do que eu. Sempre preferi mulheres mais velhas e nunca dei muita atenção às garotas mais jovens que mostravam interesse. Isso incomodava minha noiva, que frequentemente questionava por que eu não me interessava por elas. Sempre reiterei que a achava extremamente atraente e que nunca me importei com outras mulheres. Desculpe pelo desvio no assunto, espero que isso ajude a entender um pouco por que acho que elas fizeram o que fizeram e acreditaram no que acreditaram. Quero reforçar que isso não é uma desculpa para elas, e pessoalmente ainda é difícil para mim entender. No final da ligação com meu irmão ele disse que ambos queriam me ligar hoje e eu disse que tudo bem, então eu esperei. Por volta das 15 horas comecei a ficar confuso. Cheguei a pensar se ele tinha inventado tudo isso para me perturbar. Isso realmente me preocupou. Recebi uma mensagem dele perguntando se estava
estava tudo bem comigo. Respondi que sim e perguntei se elas realmente planejavam me ligar hoje. Ele disse que estavam tentando nas últimas horas. Eu havia bloqueado as duas quando me mudei para o oeste e havia esquecido. Por que não bloqueei ele? Não sei, mas estou grato por não ter feito isso. Desbloqueei as duas e minha mãe me ligou cerca de 10 minutos depois. A primeira coisa que ela disse foi que eu parecia diferente. Quase desliguei naquele momento. Reuni toda a minha força para apenas dizer sim. Ela se desfez em lágrimas logo em seguida. Eu realmente pensei que sentiria mais. Estaria mentindo se dissesse que não senti nada, mas a dor de tudo isso me afetou mais do que suas palavras. Ela perguntou se eu tinha recebido as mensagens dela, e eu disse que não. Acho que ela tentou me enviar mensagens durante o último ano, mas eu tinha bloqueado o número dela. Se ela realmente quisesse falar comigo, teria encontrado um jeito. Pode parecer rude, mas sei que é verdade. Disse a ela que com o tempo poderíamos reconstruir algum tipo de relação, e ela se mostrou satisfeita. Ela também me disse que estava retirando suas coisas da casa antes de meu padrasto voltar e que pediria o divórcio imediatamente. Acredito nela. Ela pode não ter sido a melhor mãe aos meus olhos, mas nunca foi de fazer as coisas pela metade. Gostaria de estar lá para ver a cara dele quando voltar para uma casa vazia. Minha ex pegou o telefone e fez as mesmas desculpas chorosas que minha mãe. Senti um pouco mais com ela. Tentei fazê-la lembrar de quantas vezes disse que nunca a trairia e o quanto a amava. Ela estava devastada e, sinceramente, estou contente por isso. Conversamos por cerca de meia hora e, apesar de ter dito a mim mesmo durante mais de um ano que nunca aconteceria novamente, pensei que ainda poderia haver algo entre nós. Ela me disse que ainda tinha o anel e isso me chateou. Pedi que entregasse o anel para minha mãe, pois ele não pertencia mais a nenhum de nós. Pude perceber que isso a abalou profundamente, e egoístamente, eu queria que a abalasse. Ela perguntou se podia me ligar ou mandar mensagens. Eu disse que sim, mas para não esperar uma resposta rápida, o que ela compreendeu. Dei a ela basicamente a mesma resposta que dei à minha mãe, mas deixei claro que as chances de termos um relacionamento no futuro eram muito pequenas. Ela disse que compreendia isso também. Conversei com meu irmão por último e agradeci por tudo que ele fez. Ele estava ajudando minha mãe a tirar as coisas da casa do pai dele. Ele se desculpou por tudo que aconteceu e me disse que também ia contar tudo ao resto da família. Com eles eu não tenho nenhum vínculo e não imagino que vá falar algo, exceto com a mãe do meu padrasto. É a pessoa mais velha de todas as famílias e me desejou feliz aniversário e feliz Natal no último ano. Talvez pela idade ela não se importe mais, ou talvez se sinta mal, mas vou falar com ela por mais estranho que pareça. Desculpe por todo o desabafo. Vou voar para casa para o aniversário de 60 anos do meu tio na primeira semana de março. Será a primeira vez em casa desde que me mudei. Com certeza planejo ver meu irmão também. Não sou contra ver minha mãe e ex, mas deixei claro para elas que tenho muito que superar e elas também. Se algo mais acontecer, atualizarei novamente. Talvez após essa viagem, mas por enquanto é isso. Breve atualização. Recebi uma ligação de um número da minha cidade natal. Excluí a maioria dos meus contatos há algum tempo de pessoas com quem não conversava. Atendi, era meu padrasto. Ele disse olá e eu desliguei e bloqueei o número. Liguei imediatamente para minha mãe, noiva e irmão. Todos estão seguros longe dele. A mãe está em um hotel que ele não conhece. A noiva e o irmão estão em suas casas e ambos se sentem protegidos. Ele nunca mostrou sinais de ser violento, mas é melhor prevenir. Meu irmão disse que recebeu uma ligação dele hoje de manhã quando ele voltou para casa e minha mãe não estava e não atendia. Meu irmão contou a ele o que aconteceu e pediu que não contatasse nenhum deles. Não sei quanto tempo ele esperou, mas ele me ligou por volta das 15 horas. Cerca de uma hora atrás recebi uma mensagem de um número diferente dizendo: precisamos conversar. Suponho que seja ele, mas não respondi. Breve atualização 2. A mãe do meu padrasto me ligou. Eu tinha o número dela salvo por causa do que disse anteriormente. Fiquei um pouco preocupado de que pudesse ser ele tentando obter alguma informação, mas não era. Ela é uma senhora muito doce que não tinha motivo para ser gentil comigo, mas mostrou compaixão. Ela foi muito amável, me desejou tudo de bom e também pediu desculpas em nome da família. Agradeci e também desejei o melhor a ela. É surpreendente que ele seja filho dessa mulher. Recebi a mensagem que, para minha surpresa, era de fato do meu padrasto. Minha curiosidade falou mais alto e eu liguei para ele. Fiz como alguns sugeriram e gravei a chamada com um aplicativo específico. Gostaria de dizer que a ligação foi esclarecedora, mas não foi. Ouvir a voz dele me incomodou. Ele perguntou como eu estava e eu disse para ele ir direto ao ponto. Então ele riu. Não disse nada comprometedor, claro. A conversa durou uns 3 minutos e não levou a nada. Perguntei por que ele se metia na minha relação com ela. Ele disse que eu não era homem o suficiente e que uma mulher como ela seria desperdiçada comigo. Ele tem uma visão muito tradicional sobre relacionamentos. O irônico é que mostra o quanto ele nunca soube sobre nosso relacionamento ou sobre ela. Minha ex sempre foi contra estereótipos de gênero. Tem um emprego bem remunerado e me disse que nunca se sentiria à vontade sendo apenas dona de casa. Frequentemente tomava a iniciativa em nossa relação, etc. Não saiu muito da conversa além disso. Não sei bem o que ele queria, mas pedi para que não me ligasse novamente. Voltei para casa antes do último fim de semana e fui à festa de aniversário do meu tio. Foi ótimo. Minha família foi muito acolhedora e se
desculpou por não ter sido mais solidária. Nunca foram rudes ou algo do tipo. Não guardo ressentimentos. Conversei com meu irmão e combinamos um encontro na casa dele com minha ex e minha mãe na quarta-feira. Na quarta-feira encontrei o que esperava. Muitas lágrimas e muitos pedidos de desculpa. Foi difícil para mim manter a calma. Conversei com todos individualmente. Minha mãe já entrou com o pedido de divórcio. O que é bom, a conversa foi produtiva, mas ainda que tensa. Acredito que estamos avançando na direção da reconciliação. Meu irmão e eu conversamos bastante. Foi bom vê-lo pessoalmente. Ele se desculpou por tudo e eu aceitei. É evidente seu remorso e pelo esforço em corrigir as coisas não tenho mágoas. Minha ex e eu conversamos por boa parte da noite. Já vínhamos conversando por telefone nas últimas semanas. Muito do nosso diálogo foi atualizar um ao outro sobre nossas vidas. Somos pessoas muito diferentes agora depois de 1 ano e meio afastados. Depois entramos em temas mais profundos. Ela mencionou que começou a fazer terapia e me convidou para ir à sua próxima sessão. Valorizo muito todo o esforço dela nas últimas semanas. Fui com ela à sessão de terapia e senti que foi produtivo para ambos. A terapeuta agradeceu minha presença. Após a sessão propus que saíssemos no sábado à noite. Por enquanto esse é o plano. Não sei bem o que vai acontecer, mas quero mostrar que valorizo sua tentativa de reconstruir nossa relação. E de certa forma, gostaria de vê-la em um ambiente diferente dos últimos tempos. Por enquanto é isso. Tudo vai melhorando. Não tive mais notícias do meu padrasto ou sua família desde que voltei. Agradeço o apoio de todos. Atualização. O encontro foi ótimo. Tivemos uma noite agradável juntos. Jantamos e depois fomos a um fliperama. Algo que costumávamos fazer com certa frequência. Faz quase 1 ano e meio que não saía em um encontro e me diverti bastante. Depois fomos para a casa dela e conversamos. Vamos discutir os próximos passos nesta semana antes de eu voltar para a Califórnia. A distância será o maior desafio, mas acredito que ajudará a vermos as coisas de forma mais realista se não estivermos sempre juntos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio de todos. Atualização 2. Mantive contato com meu irmão, mãe e ex. Eu e meu irmão conversamos com frequência. Minha mãe e eu estamos reconstruindo nossa relação. Houve melhoras. Estou realmente feliz que ela voltou para minha vida. Mesmo que vá levar algum tempo para que ela volte a ser verdadeiramente uma mãe para mim. Minha ex e eu passamos bastante tempo tentando decidir o melhor a fazer. Ela veio à Califórnia passar um tempo comigo, o que foi muito bom. No momento não estamos juntos, e acredito que seja o melhor para agora. Quanto ao meu ex-padrasto, realmente não tenho ideia. Ele tentou entrar em contato com minha mãe algumas vezes depois de tudo, mas nunca teve a chance de conversar. Ele não manteve contato comigo e por isso sou grato. Espero nunca mais encontrá-lo. Minha vida mudou. Acabei me mudando de volta para o leste por causa de um novo emprego. Ainda moro a alguns estados de distância da minha família, o que acho saudável. Estou à disposição para responder quaisquer outras perguntas que possam ter. Obrigado pelo apoio nessa loucura.